Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Essa é a segunda parte do 10º estudo a respeito do Catecismo de Heidelberg. Vamos à pergunta de número 28. Mas antes eu gostaria de reforçar e relembrar com você o que tratamos na pergunta de número 27. De maneira resumida, afirmamos o governo e a providência divina. Dissemos que Deus governa soberanamente sobre todas as coisas e que esse governo sobre todas as coisas é um governo ativo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não só permite que as coisas aconteçam, como Ele faz com que elas aconteçam. Ele não só deixa as coisas acontecerem, como Ele faz, como Ele age para que elas aconteçam. E então, diante disso, a pergunta de número 28 diz respeito às implicações dessa verdade às nossas vidas. A pergunta é: de que nos serve saber que Deus criou todas as coisas e que Ele ainda as sustenta pela sua providência? E a resposta é a seguinte: serve-nos para que tenhamos paciência na adversidade e sejamos gratos na prosperidade, e que em tudo quanto nos acontecer no futuro, coloquemos a nossa firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, que nada pode nos separar do amor dele, visto que todas as criaturas estão na sua mão, de tal modo que, sem a vontade dele, elas não conseguem sequer se mover. Nós vamos daqui a pouco olhar para a primeira parte da pergunta, ou da resposta, que diz que que essa fé nos serve para que tenhamos paciência, para que sejamos gratos e para que confiemos, ou coloquemos a nossa confiança no fiel Deus e Pai que temos. Mas eu queria que nesse primeiro momento nós olhemos para a razão da nossa paciência, da nossa gratidão e da nossa confiança, que está no último ou na última parte da resposta. Visto que todas as criaturas estão na sua mão, de tal modo que, sem a vontade de Deus, elas não conseguem sequer se mover. Por que é que podemos ter paciência, ser gratos e colocar a nossa confiança em Deus Pai? Porque nada se move se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, a primeira implicação da doutrina da soberania e da providência divina é que nós podemos ter fé e aprender a depender de Deus. Nós não só somos convidados a acreditar, mas nós somos convidados a ser fiel ou a sermos fiéis à doutrina da soberania. E o que significa ser fiel à doutrina da soberania ou ao soberano Senhor? Significa aprender a dia após dia a dependência desse Deus que tudo sustenta e tudo governa. Significa aprender a dia após dia a dependência desse Deus que nos sustenta com a sua mão de graça. E se dependemos desse Deus, se entendemos que nada se move se Ele não quiser que nós nos movamos, então agora precisamos dar alguns passos, e dar alguns passos no sentido de conciliar a doutrina da soberania e da providência com os acontecimentos pelos quais somos tomados. E aí temos a visão humanista, a visão do mundo, que diz que Deus é mesquinho, e que Ele expressa a sua mesquinhez movendo tsunamis e reis como peças de xadrez em algum tipo de brincadeira divina e perversa, ou seja, que Deus só pensa nele e que Ele expressa essa mesquinhez, esse egoísmo, fazendo com que as coisas aconteçam do jeito que Ele quer e nos vendo sofrer. Que Ele permite, não só permite, mas traz a pandemia ao mundo para que o homem sofra e Ele tenha prazer nisso. Mas esse é o ponto de vista da humanidade, é o ponto de vista não da humanidade, do ponto de vista da cultura secular, que é centrado no homem e que busca entender todas as
coisas como se o homem fosse o centro do universo e muitas vezes como se o homem fosse o centro da vontade de Deus. Mas do ponto de vista bíblico, quando nós entendemos que Deus é o centro de sua própria vontade, que todas as coisas acontecem de acordo com aquilo que Ele quer, da maneira como Ele revelou nas Escrituras a nós, nós não conseguimos enxergar um Deus mesquinho, mas vemos um Deus amoroso que conta os cabelos de nossa cabeça, que sabe quantos são, que não só sabe quantos são, mas que não permite que nenhum deles caia contra a vontade que Ele tem. Que não só conta e cuida dos cabelos de nossa cabeça, como também conduz os pardais no céu, como veste os lírios do campo, como sustenta a sua criação. E tudo isso para que nós possamos viver a vida sem medo. E de acordo com isso, então podemos ainda ter paciência quando as coisas vão contra nós. Eu queria te lembrar de 2 textos. Primeiro, o texto de Jó, que quando ele está diante de toda a adversidade que ele poderia experimentar, de toda a desgraça, com perdão da palavra, que ele experimentou em sua vida. E então ele diz: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu tudo que tem, e o Senhor tomou tudo que Ele quis tomar. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quando entendemos a soberania e a providência de Deus, quando entendemos que Ele age de acordo com a sua vontade, que sua vontade é boa, perfeita e agradável, então podemos não só suportar o dia mau, como também louvar a Deus no dia mau. Podemos não só esperar com paciência que o dia mau passará, como também podemos louvar a Deus enquanto ele não passa. Jó diz: bendito seja o nome do Senhor. Mas mais do que isso, Paulo em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E Paulo, ele vai além da própria tribulação e da própria paciência que somos convidados a ter pelo catecismo, quando ele diz que o caminho da tribulação conduz à perseverança, e o caminho da perseverança conduz à experiência, e o caminho da experiência conduz à esperança. Nós não somos só pacientes, mas nós somos pacientes, nós esperamos com uma esperança viva, com a esperança de que o amor de Deus está sendo e será derramado sobre os nossos corações. Esse Deus que governa sobre todas as coisas e sustenta todas as coisas com o seu poder, nos convida a passar pelas tribulações sabendo e esperando com toda a certeza de que o seu amor será derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Então, no dia da adversidade, nós podemos ter paciência, mas no dia da prosperidade, nós podemos ser gratos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10 diz: você comerá, você se fartará, e você louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Paulo, em 1 Tessalonicenses, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós não só esperamos que o dia mau passe, mas quando o dia bom, o dia da prosperidade nos encontra, nós o vivemos com gratidão. E nós vivemos com a certeza de que tudo que temos nos foi dado pelo próprio Deus. Mas nós não só temos paciência na adversidade, nós não só agradecemos na prosperidade, nós também confiamos a respeito de nosso futuro. Salmo de número 55, versículo 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado.
Romanos capítulo de número 8, versículos 38 e 39 dizem: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que é que nós podemos crer e ter confiança no nosso futuro do ponto de vista da soberania e da providência de Deus? Em primeiro lugar, porque sabemos que quem nos sustenta é Ele mesmo. Em segundo lugar, porque sabemos que em nos sustentando, nada nem ninguém pode nos separar do amor que Ele tem por nós, que é manifesto e se encontra, está guardado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos convidados a ter fé e depender da soberania divina. Nós somos convidados a ter paciência no dia da adversidade. Nós somos convidados a agradecer no dia da prosperidade. Nós somos convidados a confiar com relação ao nosso futuro. E diante da soberana e perfeita vontade de Deus, com a qual Ele sustenta todas as coisas, nós nos deparamos com a frase de João Calvino, quando ele diz: o que mais nós podemos esperar para nós mesmos, se nem mesmo um fio de cabelo pode cair de nossa cabeça sem a vontade dele? O que mais você pode desejar para você, meu irmão, se não confiar nessa vontade soberana e perfeita de nosso Deus, se nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem que Ele queira? O que mais você pode querer para a sua vida, se não confiar e depender desse Deus e nesse Deus que cuida de cada um de nós, perfeita e soberanamente? Seja paciente, seja agradecido, mantenha-se confiante, porque o nosso Pai governa soberana e perfeitamente sobre todas as coisas e Ele nos sustenta de acordo com a sua vontade. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Senhor, ajude-nos a esperar contra a esperança. Ajude-nos a nos alegrar e agradecer no dia da prosperidade. Ajuda-nos, Deus, a confiar no Senhor com relação a tudo que temos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.